Eh, se nós olharmos para Singapura, ela é um caso quase que único na história, ela se tornou independente contra a vontade, tá. Singapura era parte da Malásia, Uhum. era um porto basicamente, né, de exportação de borracha, etc, produzidas na Malásia. O problema ali é que nós, tínhamos na Malásia uma colônia chinesa, de descendentes de chineses muito importante. E esses chineses normalmente, tinham maior, digamos assim, destaque, tinham uma atuação mais importante com profissionais liberais, empresários, etc. Eram na maioria chineses. Os malaios, não só dominavam a política, era a maioria, mas também dominavam alguns setores específicos, mas aqueles setores mais importantes, mais lucrativos, etc, etc, estavam na mão do chinês. E Singapura, que basicamente naquela época quase que só tinha descendente chinês, o que aconteceu? Singapura desequilibrava essa questão delicada na Malásia, da comunidade chinesa, da comunidade malaia. Então, o governo malaio resolveu dar a independência a Singapura. O líder de Singapura, na época, Lee Kuan Yew, ele anunciou isso para a população de Singapura e chorou. Os analistas que naquela época viram isso e descreveram, disseram que ele chorou de tristeza. Ele falou anos depois que não, que foi de alegria. Bom, independentemente disso, o fato é que a Singapura ficou independente e saiu de um nível de renda equivalente a dos países mais pobres do mundo até cerca de 1990, na década de 90, ao nível do sul da Europa, e hoje ao nível, inclusive, do norte da Europa, em termos de renda per capita. Eu estive lá, depois de aí que eles já eram independentes aí há mais de 30 anos, eu tive a oportunidade de conversar com o líder, né? E conversando com ele, eu falei: o que é que o senhor fez para conseguir que Singapura crescesse de uma forma tão importante nesses anos, né? Ele disse: olha, eu fiz 3 investimentos importantes e 2 medidas administrativas também muito relevantes. Falei: quais são os investimentos mais importantes? Ele falou: número 1, investimento em educação. Muito bem. Número 2, investimento em educação. Número 3, investimento em educação. Muito bem. Então, esse é o ponto fundamental. Falei: e as medidas administrativas? Ele disse: olha, naquela época, Singapura tinha sido, né, como a Malásia, etc., uma colônia inglesa e tinha ainda digamos assim, um número de ingleses importante lá, e que tinha uma ascendência econômica, etc. E todas as escolas, nas melhores, os professores eram ingleses e os alunos eram ingleses. A maioria das escolas era assim, não só as melhores. Mas então ele chamou os ingleses e diz: olha, agora nós somos independentes, mas eu faço uma proposta para os professores. Eu vou garantir a estabilidade, garantir o salário, garantir a manutenção da liberdade do ensino, da pedagogia, e etc, etc, desde que vocês comecem a treinar professores chineses e comecem a aceitar alunos chineses. Eu disse: aí o senhor ganhou 100 anos. Ele disse: mais ou menos. Depois, segunda medida administrativa importante, ele falou: olha, ele chamou os juízes, os magistrados, representantes dos magistrados, e fez a mesma proposta. Olha, liberdade de julgamento, garantia do trabalho, manutenção, inclusive, da língua inglesa, isso também no caso do ensino, e manutenção da lei, da common law inglesa em Singapura. Então, os senhores terão tudo isso garantido, desde que comecem a aceitar e preparar juízes chineses e comecem a aceitar estudantes chineses, porque os professores eram ingleses, estudantes também. Eu falei: aí o senhor ganhou mais 100 anos, mais ou menos por aí. Então, isso mostra exatamente um mapa, né, um caminho, basicamente, aí para um país bem-sucedido. Então,